Oi pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje, a gente vai aprender a resolver o determinante de matrizes de ordem 3×3. Lembrando que na aula passada a gente aprendeu a resolver determinantes de matrizes de ordem 2×2. Então aqui a gente tem o método para se resolver o determinante de uma matriz de ordem 3×3. O que o método de Sarros me diz? Eu vou colocar aí na tela para vocês. Que eu tenho que repetir as duas primeiras colunas aqui do lado e a partir daí resolver o meu determinante. Como assim? O que é o determinante? O determinante nada mais é do que a soma das multiplicações das diagonais. Então, todas as diagonais que eu encontrar que tem o sentido da principal e da secundária, eu vou resolver. Então, aqui a gente tem, né, a partir dessa matriz genérica, eu fiquei com A1, 1, vezes A2, 2, vezes A3, 3. Como é no sentido da matriz principal, o sinal que a gente encontrar dessa multiplicação, ele se mantém. Depois eu tenho A2, 1, vezes A3, 2, vezes A1, 3. Mais A1, 2, vezes A2, 3, vezes o A3, 1, que vai estar aqui, certo? Então, essas são as multiplicações das diagonais que tem sentido igual ao da diagonal principal. Mas a gente também tem as diagonais que tem sentido da diagonal secundária. E o que a gente faz com essas diagonais? A gente tem que colocar, antes de mais nada, um menos na frente delas. Porque o sentido mudou, então a gente tem que colocar um menos. Então, como que ficaria? Então, ficaria A1, 3 vezes A2, 2, vezes A3, 1, mais A1, 2, vezes A2, 1, que no caso, se eu tivesse, né, aqui desse lado, estaria repetido, eu teria o A3, 3 aqui, para continuar minha diagonal sentido secundário. E por último, o A2, 3 vezes o A3, 2, e aqui eu teria o A1, 1. O determinante nada mais é do que a soma dos valores que a gente obteve dessas multiplicações e dessas somas, tá? Então, vamos resolver um exemplo para entender como que funciona isso na prática, tá? Então, aqui a gente tem uma matriz, tá meio torta. Primeira coisa, eu tenho que trocar o parênteses por essas duas barrinhas aqui, que quer dizer determinante, que eu estou calculando o determinante da minha matriz, certo? Mas eu não vou resolver usando a fórmula que a gente tem aqui em cima. Se você quiser, dá uma pausa no vídeo, tenta substituir no lugar desses A1, A2, 2, A3, 3, os valores que a gente tem aqui, para ver se você consegue encontrar esse determinante, e daí resolve, tá? Mas eu vou mostrar um outro método que eu acho mais rápido e mais prático para a gente poder resolver. Você vai observar esse primeiro elemento, esse elemento, esse e esse, tá? O que você vai fazer com eles? Você vai colocar eles, digamos assim, em uma nova coluna. Na linha onde eles estão, só que em uma nova coluna. Como assim? Esse 1 você vai colocar aqui. E o 2 você também vai colocar aqui. Aqui você vai deixar em branco mesmo. Como a gente colocou esses dois do lado contrário, digamos assim, eu vou fazer a mesma coisa com o 3 e com esse outro 1, tá? Então, eu vou colocar o 3 aqui e o 1 aqui. Pronto, é só isso que eu preciso. Agora, eu vou resolver meu determinante. Como assim? Vejam que esse 3 com esse 0 com esse 1, eles fazem uma diagonal no sentido da diagonal principal. Então, é isso que a gente vai calcular. Então, eu tenho que o meu determinante da minha matriz A, vou começar aqui. Então, vai ser 3 vezes 0 vezes 1. Tá? Vou colocar dentro do parênteses, só pra gente não se confundir. Eu tenho a minha outra, que é realmente a minha diagonal principal, mais 1 vezes 1 vezes 1. Vou colocar dentro do parênteses também. E por último, eu tenho a minha terceira diagonal, que está no sentido da diagonal principal, que é 2 vezes 2 vezes 2. Aqui, eu acabei com as diagonais que tem sentido diagonal principal. Agora, eu vou para aquelas que aparecem no sentido da diagonal secundária. Posso começar a partir dessa daqui. Vejam que o 1, o 2 e o 1, eles formam outra diagonal.
Mas não esqueçam que quando eu inverto o sentido, quando eu inverto a direção, eu tenho que colocar um menos na frente. Então, eu vou colocar um menos aqui. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? A conta é a mesma, é só para que a gente tenha mais espaço. Então, eu vou colocar um menos aqui e vou abrir um colchetes bem grande, tá? Então, eu vou colocar 1 vezes 2 vezes 1, mais 3 vezes 1 vezes 2, mais 2 vezes 0 vezes 1. Acabou as minhas diagonais, certo? Fecho meu colchetes, acabou tudo. Usei todos os números. Agora a gente vai resolver. Então, o nosso determinante de A é 3 vezes 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 1 vezes 1 é 1 mesmo. E 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Menos, bom, como agora esses parênteses vão desaparecer, então eu posso trocar esse colchete por um parêntese só. 1 vezes 2 vezes 1 é 2 mesmo. Mais 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E 2 vezes 0 vezes 1 é 0 mesmo. Tá? Então, o determinante da matriz A é igual, esse 0 não precisa aparecer, 8 mais 1, 9, menos 2 mais 6, 8. Menos com mais, menos 8, certo? Então, o determinante de A é 9 menos 8, é 1, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Esse processo, ele é um pouco mais prático do que você ficar repetindo as duas primeiras colunas. Vocês sabem o meu endereço de e-mail no Google Classroom, tá? Onde, se vocês não sabem, o código para entrar na turma tá aí embaixo, tá? Então, até a próxima.